A filosofia gosta disso. Sempre. Você sabe que é um filósofo alemão do século XIX chamado Edmund Husserl, né? E todas as vezes que alguém ele perguntava como o senhor está, ele dizia, bem, sinto apenas uma certa dificuldade em ser. A gente reinventa. Quando o José Martí levanta essa perspectiva, ele fala da ideia de legado. Legado esse que ultrapasse a vida da própria pessoa. Afinal, se alguém supõe que terá um descendente, é para que você mesma ou você mesmo vá adiante. Uma árvore é algo que, em tese, se ela for uma árvore mais duradoura, nos ultrapassa no nosso tempo de vida. E um livro, em princípio, ganharia, né, um ar de duração mais extenso. Hoje nós temos modificações em relação ao que é livro, ao que é filho e ao que é também árvore. Eu sou casado com uma libanesa, a Cláudia, e os libaneses usam um ditado que eu gosto muito. Ele não vale mais, mas ele já valeu. De que uma pessoa que planta tâmaras nunca comerá do fruto que plantou. Isso porque, em idos tempos, uma tamareira demorava em média 100 anos para dar frutos. E, portanto, alguém que uma tâmara plantasse não colheria dela nada. Faria algo para outras pessoas. A noção de propósito hoje, ela se coloca de vários outros modos, né? Ela não necessariamente trabalha nessa ideia de você ter um legado que seja idêntico ao que já foi em outros tempos. A cidade em que vivo, que é a cidade de São Paulo, na qual eu estou há 56 anos, ela é uma cidade na qual há uma asfaltificação, né, da vida, mas a flor vence o asfalto, né? Em vários momentos a gente se surpreende com uma ruptura do que seria a impermeabilização asfáltica da cidade, e a gente surpreende com a natureza emergindo. Nós somos posteriores ao início da vida no planeta e podemos antecipar nossa partida, né, se nós assim acharmos que pode ser. Por outro lado, claro, né, ter propósito significa, antes de mais nada, colocar para aquilo que é o teu momento presente algo que vá adiante, né? A própria palavra tem esse sentido. Mas eu não acho tão complexo. Não acho também que as pessoas estejam tendo menos filhos ou filhas porque, né, simplesmente é uma decisão consciente. Não acho que o tempo todo é desse modo. É mais complexo fazê-lo, né, neste momento. É um pouco mais custoso em termos de tempo, de vida, de recurso material, né, e, portanto, há um afastamento de alguns modelos que são anteriores. Eu tenho 2 filhos e uma filha, 2 netos e 2 netas, já escrevi 49 livros e plantei muita árvore na vida. Portanto, em tese, eu estaria mais sossegado, mas não estou, né? Eu quero que haja um passo em que tudo isso que eu fiz, que é um pedaço da minha vida, e é um pedaço mínimo da vida em geral, que isso seja contributivo, né? Que não seja apenas uma árvore para eu mostrar, um filho para me sustentar e um livro para eu exibir. Em grande escala, a ideia de você ter uma obra que você realiza, portanto, algo que te ultrapasse em termos de tempo vital, ela pode estar colocada em momentos muito variados, né? Em vários momentos da vida, tanto você quanto eu, quanto quem nos ouve, sabe da importância de se supor que você poderia morrer naquela situação. Isto é, não estou falando do perigo, estou falando do momento. Há momentos na minha vida em que se eu falecesse, morresse naquele instante, teria valido. Porque aquele momento ele coroou a circunstância. Pode ser um momento afetivo, um momento de realização, um momento, né, de resultado, um momento de visão, de contemplação. É quando a gente diz, tá bom assim. Esse tá bom assim, ainda bem para nós que ele não é um contínuo. Porque do contrário a gente pararia e ficaria só contemplando. Né, embora nós sejamos capazes de contemplação, essa não é a nossa marca principal. A gente, inclusive, marca horário para poder contemplar. Diz a hora da meditação, a hora de olhar a natureza. Né? No mais do tempo, a gente está em ação. Mas acho que, sim, é possível em vida, né, que eu tenha uma percepção de que valeu. A frase que mais se usa é valeu a pena. De maneira geral, a suposição aí de que a vida é um suplício. Portanto, ela é uma pena. E que vale essa pena. Isto é, para estar vivo, você tem uma série de intercorrências e, como escreveu um dia o Paulo Leminski, para que cara feia? Na vida ninguém paga meia. Né? E se você e eu não pagamos meia, é preciso ir adiante. Né? Esse tsunami informacional que a gente vive, que nos soterra, né, nos afoga, em vários momentos tira o nosso fôlego, ele é também uma das maneiras de não pensar nisso que você acabou de dizer.
uma das maneiras mais práticas de eu não pensar naquilo que é a ideia de felicidade é imaginar que eu não teria tempo para fazê-lo e que ela não poderia ser por mim acolhida e cuidada à medida em que eu tenho outras ocupações. Há uma música bem antiga que, cantada por Moacir Franco, né, ele dizia, não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Né? Essa é a ideia de uma vida em que não se pode dar abertura para aquilo que pode também ser melhor do que o que é. Nessa hora, como a felicidade ela é uma ocorrência, ela é uma circunstância, ela não é um estado, né? Eu digo com insistência, uma pessoa que for feliz o tempo todo não é feliz, ela é tonta, né? Afinal, há tantas dificuldades, tantas turbulências, né? Tantas agonias à nossa volta, que ser feliz o tempo todo é ser alienado ou alienado, é não ter entendido, né, o que está acontecendo. Mas, por outro lado, a felicidade não se ausenta também de modo contínuo. Nem ela se apresenta de modo contínuo, nem se ausenta. O que seria felicidade, no meu entender? Um momento em que a vida vibra de tal maneira que você sente que vale muito estar vivo. Ora, este anúncio contínuo da catástrofe que nós vivemos, esta ideia de que nós temos o tempo todo, estamos não a um passo do paraíso, como cantou a banda Blitz, mas nós estamos a um passo do desastre, não é tão equivocada assim. Esta percepção, ela veio para a humanidade a partir de 6 de agosto de 1945, quando a primeira bomba atômica foi jogada sobre Hiroshima e alguns dias depois sobre Nagasaki. Até 1945, todo ser humano tinha temor da própria morte ou de pessoas próximas a si. O mundo atômico colocou a possibilidade de nós extinguirmos a humanidade. E, portanto, o anúncio da catástrofe, que é uma coisa menos presente, por exemplo, na tua geração, ela foi muito presente na minha. Eu nasci em 1954, portanto, 9 anos depois do momento atômico. Eu não tinha consciência, claro, até 5, 6 anos de idade, mas eu vivi de 1954, quando eu nasci, de modo imperceptível, depois perceptível. Vivi até 1989, sob a ameaça de uma guerra nuclear. A qualquer momento se diria, vai acabar. Portanto, não é um catastrofismo no sentido do desejo, mas ele é da possibilidade. Nós somos muito arrogantes como espécie, a gente até supõe que nós faremos falta. Em tese, não faremos. Né? Durante a pandemia, nós notamos o quanto que a nossa retirada do cotidiano do planeta, né, faz com que haja até o ressurgimento, né, de alguns tipos de convivência com outras espécies que antes não estavam no nosso circuito. Mas esse modo catastrófico de lidar com a percepção, esse tsunami que eu antes dizia, que traz o tempo todo a ideia de que dará errado, falta pouco para o fim, me lembra talvez um dos 2 melhores grafites que eu já vi na minha vida. Eu dei aula na PUC São Paulo durante 35 anos. E esses 2 grafites ficaram durante muito tempo em muros na região ali, em Perdizes. Um deles dizia, Marli, você é linda, mas guia mal. Que é uma coisa genial, né? Você é linda, mas guia mal. O segundo ficava na esquina, né, da Zequinha de Abreu com a Cardoso de Almeida, e todos os dias que eu passava ali, eu olhava, estava escrito assim, o apocalipse já é um consolo. Essa é boa, hein? O apocalipse já é um consolo. Nesta hora, há sim um gosto grande de imaginar que vai dar errado. Mais ou menos como a gente assiste a partida de um esporte que aprecia, você já entra com o desejo de que se vença, mas também com uma convicção de que seu time vai perder, por exemplo. Porque isso te prepara para o desastre. Então, nós estamos nos preparando para o desastre. Ele virá. Pode ser agora, daqui a 10 anos. Nós não imaginávamos em 2020 que o que atingiria a humanidade seria algo que veio do nosso meio de convivência. Durante séculos na história humana, nós tememos que a ameaça à vida viria do espaço. Meteoro, um asteroide, preparamos até tecnologia de destruição dessas coisas. E, de repente, uma coisa que nem vivo é considerado um ser vivo, um vírus não é considerado um ser vivo, nos pegou, nos imobilizou, nos manietou, nos liquidou aos milhões. Né? E nessa hora nós olhamos e pensamos, bom, não somos tão fortes assim. Mas também, porque ultrapassamos isso, já podemos pensar, mas também não somos tão fracos. É uma questão de medida, de escolha, de parcimônia. Né? O desastre, ele pode ser anunciado.
a crônica da morte anunciada, como se diz, né, como título de livro, ela está sempre, né, nos encantando. A gente tem uma certa percepção mórbida da vida, né? Você não vem, né, por uma estrada e encontra, né, o trânsito todo congestionado e você imagina algum desastre, algum horror, alguma coisa, e quando você passa era só uma obra de recolocação de um gradil, te dá uma chateação, uma frustração, porque você estava esperando uma coisa um pouco mais horrorosa, né, do que aquilo. Portanto, não pode, né, não pode ser tão frustrado desse modo. E nós, né, a grande e última coisa que eu gosto de lembrar nisso é que, como se diz sempre, o Milor dizia isso, a grande desvantagem do profeta do Apocalipse é que ele não vai aproveitar a fama. Certo? Porque se ele tiver certo que vai acabar, acabou, lamento, né? Não terá como aproveitar a fama porque terá acabado. Do ponto de vista da filosofia, na história, a verdade sempre foi relativa ao seu tempo. A verdade, portanto, ela é marcada pela relatividade. Eu não posso olhar uma coisa como verdadeira sempre, em todos os lugares, de todos os modos. Exemplo concreto. Até Galileu, no século XVII, havia uma afirmação de Aristóteles que é óbvia, que eu vou dizê-la agora. Se você, do alto de uma torre, soltar lá de cima, é claro que é simbólico o que eu vou dizer, junto ao mesmo tempo um elefante e um coelho, é evidente que o elefante vai cair mais rapidamente. Isso escreveu Aristóteles, isso é absolutamente evidente ao nosso raciocínio. O Galileu decidiu uma coisa que pareceria estranha, fazer a experiência, não com um elefante e um coelho, mas com pesos equivalentes. E se você fizer essa experiência, você notará que eles caem os dois ao mesmo tempo. Porque não importa a massa, o que vale é a aceleração da gravidade, que é idêntica. Quando eu digo isso que eu estou te falando agora, né, e eu falava isso às vezes em sala de aula, nem sempre o que a gente visualiza ou reflete é o que corresponde à realidade. Quando eu dizia, se eu soltar um apagador de lousa e um giz ao mesmo tempo do alto, eu fazia o gesto. Ao mesmo tempo, é claro que o apagador que é mais pesado, né, vai cair antes. As pessoas dizem, é claro. Aí você solta, eles caem e batem no chão ao mesmo tempo, que a aceleração da gravidade, como Newton mostrará depois de Galileu, né, ela é absolutamente a mesma. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque uma grande parte do esforço feito nos 500 anos mais recentes foi de estabelecer parâmetros para que a verdade, ou seja, a afirmação sobre a certeza sobre algo, que ela tivesse uma universalização ainda com a consciência da provisoriedade. Em outras palavras, uma verdade vale muito no seu tempo, algumas verdades estabelecidas elas valem por mais tempo. Aquilo que Aristóteles afirmou no século IV a.C. demorou aproximadamente, né? Olha só, Galileu é do século XVII, né? Demorou 2.100 anos. Como algo, você diz, mas tanta gente fez. Será que ninguém nunca fez a experiência? Claro que fez, mas não tinha legitimidade, né, para enfrentar Aristóteles, né? Ora, isso vale em todas as outras coisas. Se tem uma maluquice que só um brasileiro e dois irmãos norte-americanos pensariam um dia, como é o caso do Santos Dumont e dos irmãos Wright, é você fazer com que uma coisa voasse por ser mais pesada que o ar. Né? A lógica, ela é afrontada quando se diz uma coisa voará porque ela é mais pesada que o ar e não mais leve. Por que eu estou insistindo nesse polo? Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, né, um grande político e também filósofo no campo do mundo russo do século XIX, depois soviética, aliás, ele é um fundador, né, do Estado Soviético, ele dizia, quando perguntado, existe a verdade absoluta? Ele diz sim. A verdade absoluta é a soma de todas as verdades relativas no fim da história. Quando a história humana terminar, você terá a verdade absoluta como a soma de todas as verdades relativas que vieram antes. O que nós estamos vivenciando hoje é uma coisa mais perigosa, que é a inexistência de parâmetros em relação ao que é correto e o que não é. Não se vive a ideia da relatividade social, cultural e histórica da afirmação sobre a verdade. O que se vive é o relativismo. Qual é a diferença entre relatividade e relativismo? Na ideia de que as coisas elas são relativas, eu estou dizendo que elas funcionam de acordo com um determinado tempo, momento e sociedade. Quando eu falo em relativismo, eu estou dizendo que vale tudo. Isto é, você tem uma opinião, eu tenho a outra, então eu vou dizer que as duas são válidas. Não. Seria temerário que eu juntasse
um grupo de pessoas no pátio do Hospital das Clínicas, da cidade de São Paulo, e fizesse ali uma assembleia, uma votação, para decidir se determinada doença vem de vírus ou bactéria. Não é uma questão de opinião. Algumas pessoas imaginam que seja só opinião. Eu penso, eu tenho direito. Erich Fromm, um pensador, um filósofo e também psicanalista alemão, que nasceu em 1900, portanto ele pegou uma boa parte, né, do século XX, ele escreve no prefácio de uma obra que liberdade não é licença. O fato de eu ser livre para dizer o que eu quiser não me autoriza e nem me dá a legitimidade para falar qualquer coisa. O fato de eu pensar assim não significa que assim seja, significa apenas que assim eu penso. Para que haja aquilo que se chamamos de verdade como algo que tenha presença, é necessário um consenso. Um consenso que a gente sabe que é provisório. Nós imaginávamos em ciência várias coisas no século XIX que se deixou de supor no século XX, outras não. Nós deixávamos de imaginar no século XXI que no século XX se tinha uma outra percepção. Não é tudo que muda. O mais perigoso nesse momento em que o mundo digital ele abre qualquer porta, é que a opinião passa a ter um valor que, em algumas situações, ela parece superior ao consenso marcado, testado, provado. Gera porque a grande questão é onde eu ancoro a minha concepção. Onde eu posso apoiar aquilo que penso, de modo que isso não seja balançante, né, e, portanto, não desabe. Até há algumas décadas isso era menos complexo, porque o que estabelecia o critério do que seria uma verdade científica ou não, ou uma verdade técnica ou não, eram sociedades, grupos que eram mais restritos, em que não haveria como pessoas, entre aspas, laicas, leigas, opinarem. Hoje, a possibilidade de expansão da opinião individual, em que cada pessoa é um emissor de informação e também de criação e de ficção, né, e não apenas um consumidor, fez com que a gente tivesse mais dificuldade para afirmar o que será entre nós um consenso. Te dou um exemplo concreto. Pessoas que acreditam que a Terra é plana. Só tem uma maneira de comprovar isso. E, de maneira geral, as pessoas que não acreditam em algumas coisas, elas não acreditam em coisas que são improváveis, que não dá para eu provar para ela. Porque para eu provar para alguém que acredita que a Terra é plana, que a Terra não é plana, eu teria que tirá-la do planeta, para que ela pudesse observar, né, uma forma um pouco mais oblongada do nosso planeta. Como eu só posso fazer isso com esses milionários que de vez em quando saem para observar o planeta à distância, um pouco mais complicado. Mas eu nunca vi ninguém que seja negacionista em relação à teoria da gravidade. Alguém que diga assim, essa teoria da gravidade faz parte de um complô internacional, isso aí é uma forma de nos amarrar, manietar, para a gente acreditar em coisas que não são verdade. Não é verdade a teoria da relatividade, desculpe, da gravidade. Ela se joga de um prédio. Porque ao se jogar ela vai desabar e perecer. E aí será provado. De maneira geral, todas essas crenças dessa natureza, elas são o improvável. Por exemplo, vacina faz mal. Como seria a maneira de comprovar isso? Não vacinar ninguém. Como isso é uma irresponsabilidade, dado que a ciência acumulou alguma informação, mas essa informação acumulada, ela não é a garantia de que será sempre assim e nem de que só aquilo é verdade. Você trouxe à tona algo que é importante. São o que a gente chama, né, em filosofia de argumentos ad hominem. Isto é, será verdade porque é o Cortella que está dizendo ou é você que está dizendo? É o argumento de autoridade. Na educação mais antiga na família, quando você checava com um adulto ou colocava em xeque a ordem, a instrução, por quê? Porque eu quero. Ou a frase, porque eu sou teu pai. Então, esse argumento, que não é um argumento, que ele é um argumento de autoridade, ele faz com que se tenha ali mais o temor do que a compreensão. Ora, o que a gente hoje ainda não estabeleceu, porque nós estamos no meio da tempestade. Se tem uma coisa difícil no meio de uma tempestade é você enxergar direito. Aí em filosofia a gente diz que quem menos sabe da água é o peixe, né? Porque para você entender melhor a água você tem que sair dela um pouco. Ora, nós estamos no meio disso. Nós ainda não estabelecemos quais serão e se teremos, né, essas formas de apoiar o que se entenda como verdade ou não. O que eu sei é que a formação científica que algumas pessoas têm, eu entre elas por obrigação, ela nos leva a buscar critérios que sejam ampliados para que eu não ancore as minhas certezas em bases que são mera opinião. Isto é, eu não considero que a axiologia ela seja a ciência mais expressiva.
Alguém diz que a ciência se equivoca, e é verdade, ela pode fazer, ele faz, até o momento que ele precisa passar por uma cirurgia de retirada do apêndice. No momento que ele estiver ali, a um passo, né, de ter uma septicemia, uma infecção generalizada, eu não tenho dúvida que toda a descrença dele na ciência é mais ou menos como na teologia, em que os ateus vão até o momento que o avião balança. É isso. Certo? Portanto, existem algumas certezas que a ciência, de fato, ela marcou um caminho. Isso não se comprovou correto, mas no conjunto da obra, a ciência ela é muito mais certa. Eu não sou incapaz de certezas, mas eu sei que uma comunidade que se dedica a isso tem maiores certezas do que eu. Isso significa que eu me entrego de modo inocente e ingênuo? Não. Né? Basta se olhar a história para ver os equívocos que já aconteceram, mas não todos. Né? Se eu sentasse hoje aqui com o Oppenheimer para conversar com ele, talvez ele dissesse, olha, se eu soubesse eu não teria feito. Mas ele sabia o que estava fazendo. Ele pode até dizer depois que ele se arrependeu, como alguns dizem que Santos Dumont se suicidou, né, no Guarujá, no litoral paulista, né, porque ele ficou arrependido de ver aquela obra, ou o Nobel, Alfredo Nobel, que inventou a dinamite, que ele decidiu que, poxa, como é que eu crio uma coisa, né, com essa condição? Nem sempre a consciência, né, é nessa direção, mas a comunidade científica, ela tem, no momento, né, ainda alguns desafios mais complexos. O bom da filosofia é que filosofia não é ciência. Vou voltar ao Erich Fromm. Tá. Liberdade não é licença. Por exemplo, eu sou livre para dizer o que eu pensar, mas eu tenho que arcar com a responsabilidade disso. Por exemplo, eu não posso, é o exemplo mais antigo, eu não posso entrar num teatro lotado e gritar assim, fogo! E não havendo isso e produzindo pânico, dizer que era só a minha opinião, que eu sou livre para fazê-la. Alguém que o fizer terá de assumir a responsabilidade. Eu sou livre para dirigir depois de ter ingerido a bebida alcoólica, mas eu não tenho licença para isso. O fato de eu ser livre não me autoriza a fazê-lo. Se eu dirigir após ter tomado bebida alcoólica, eu tenho que, né, assumir a responsabilidade sobre isso. Eu sou livre para dizer e escrever no mundo digital, nas redes, o que eu desejar. Eu assumo a responsabilidade sobre isso. Exemplo, eu tenho 20 milhões de seguidores somando as várias redes. Há uma parcela das pessoas escreve contra mim. Uma parcela, não é tão significativa, pelo menos não me disseram. Né? Ou talvez esteja me poupando que eu sou mais idoso. Eu leio sim, né? Mas pode ser que haja uma seleção para preservar o idoso. Mas ainda assim, eu faço uma distinção sempre entre opinião e acusação. Se alguém escreve assim, ou diz, Cortella é feio, Cortella escreve mal, Cortella tem um sotaque estranho, Cortella é imbecil, isso é opinião. Se escrever Cortella é corrupto, Cortella é pedófilo, Cortella é ladrão, isso não é opinião. Assuma. Aí ele diz assim, mas eu sou livre, desde que você não incorra, né, em algum tipo de ilícito. E aí eu volto à tua parte. Qual é o limite? O limite é o que a sociedade combinar. Não podemos fazer apologia de estruturas políticas homicidas. De quem é essa ideia? Do conjunto social. Onde está isso na nossa legislação? Ah, mas eu não concordo, então vamos lutar para mudar a legislação. Se você não concorda, você não apenas é alguém que diz o que pensa, mas se organize para mudar aquilo que aí está. Ou você acha que quando o regime escravagista no Brasil, as pessoas não revoltaram-se, uma parte contra a abolição, né, daquele horror que é o escravagismo? Claro, por isso, quem constrói o limite é o conjunto social. Nesta sociedade, assim como a gente diz assim, nesta casa, né, na minha casa, isso não é feito. Nesta casa não se fala palavrão, ou nesta casa não se conta piada racista, ou nesta casa não se humilha as pessoas. Essa é uma decisão. Ah, mas eu não concordo, eu sou livre, então você não fica nessa casa. Ah, mas é porque eu quero ficar, então vamos recombinar. É impossível uma convivência se as pessoas se imaginarem que no lugar da liberdade ser autonomia, ela é soberania. Autonomia é eu fazer o que eu quiser no âmbito daquilo que é coletivamente combinado. Soberania é eu fazer o que eu quiser independentemente dos outros existirem. Por isso que a gente chama um rei de soberano. A quem ele deve explicação? A ninguém. A quem alguém que tem autonomia deve explicação? Ao conjunto da comunidade. Existe um limite para o humor? Em tese, você diria, é o limite da responsabilidade.
Eu não sou avesso que alguém diga, mas arque com consequência. Sairá do programa, será detido, vai perder o direito. É escolha. É escolha. Eu posso falar o que eu quiser nos meus comentários no rádio e na TV. Eu assumo a responsabilidade. Te dou um exemplo final. Há uns 10 anos, eu pousei no aeroporto de Salgado Filho, em Porto Alegre, e um grupo de jornalistas me aguardava, porque uma pessoa houvera escrito e dito nas redes sociais que eu era um analfabeto funcional. Não tem nenhum problema, ela tem o direito de dizê-lo. Aí o jornalista dizia, o que o senhor pensa de fulano falar que o senhor é um analfabeto funcional? Ele disse o seguinte, isso aí é uma opinião ou é resultado de uma pesquisa científica? Eu falei, não, é uma opinião. Eu falei, então é uma opinião. O artigo 5º da Constituição garante. Dizer que eu sou um analfabeto, pena que a pessoa use analfabeto como xingamento, porque o analfabeto é um crime social. O analfabetismo não pode ser usado como xingamento. Mas ainda assim é uma opinião. Se dissesse que eu era corrupto, ladrão, né, era outra coisa. Se dissesse que eu era um criminoso, um assassino, aí não é opinião. Por isso, pode um humorista, pode alguém dentro de um podcast, algum num programa, dizer, né, o que ele pensa? Pode, assuma a responsabilidade. De novo, Eric Fromm, liberdade não é licença. O fato de eu ser livre não é algo que me autoriza a fazê-lo. Pedagogicídio. Uma palavra que me pegou bastante, assim, de ela parar... não existia. Essa palavra aparece pela primeira vez, claro. Pessoas da área de filosofia criamos palavras, é uma liberdade poética. Não vou dizer que eu aprendi isso com o Guimarães Rosa, que seria uma ofensa ao Guimarães Rosa, mas ele fez isso muito. E a palavra pedagogicídio é exatamente para a gente anunciar o que significa estruturas que caminham, né, para a destruição das condições pedagógicas. Então, a escola ela é um processo que lida com vida. Vida é mudança. É claro que nós não podemos congelar as condições em que a estrutura escolar está. Há um grande antropólogo mineiro chamado Tião Rocha, em que ele usa uma expressão genial. Ele às vezes se refere à escola não como uma escola formal, mas como escola formal. Ou seja, aquela que congela cadáveres de situações anteriores. Evidentemente que nós tivemos no Brasil, nos 30 anos mais recentes, um avanço absolutamente inédito na área de educação escolar pública. Lembrando que a educação pública ela pega 86% das pessoas que estão na escola. O ensino privado é um direito, ele é necessário, mas ele é muito diminuto, né? Ele é pouco mais de 10% do total, né, que se tenha na sociedade. Então, falar em escola é falar na prática, né, da escola pública. E essa escola pública sofreu um avanço significativo que está marcado pela imagem que eu vou usar agora com você. Nós ficamos durante séculos na UTI, na área de educação escolar. Nos 30 anos mais recentes, a gente saiu da UTI para a enfermaria. Mas não tivemos alta. Significa que as nossas condições de educação escolar ainda elas são indigentes, mas não para sempre. Havia um movimento de decolagem e melhoria nos 30 anos mais recentes, especialmente depois de alguns governos gerais que ajudaram a criar essas condições. No entanto, nós tivemos um retrocesso significativo, né, na gestão anterior, né, porque houve ali a ausência de um projeto pedagógico que não fosse o destrutivo, ou seja, de não fazer nenhuma inserção, né, de ideias em relação à formação docente, a projetos de alfabetização que fossem mais universais, ou, né, a relativização daquilo que é negativo nas condições de trabalho. Por isso, o pedagogicídio, ele se coloca quando você retroage aquilo que estava crescendo. Nós demoraremos pelo menos, sem aí fazer uma profecia tonta, pelo menos uma década para recuperar a atitude, né, que fez com que nós voltássemos atrás em algumas condições que estavam crescendo, com ideologias variadas e não numa única direção. Por outro lado, claro, né, a educação escolar ela acaba tendo de absorver aquilo que é novo. Durante o momento pandêmico, que uma parte das crianças teve ensino remoto, não ensino à distância. Ensino à distância é um conceito mais complexo. O ensino remoto, eu ouvia um dia duas colegas professoras, como tua mãe é professora, duas colegas de rede pública que me escreveram dizendo o seguinte: professor, sabe o que a pandemia nos ensinou? Primeiro, nem nós éramos tão ruins assim para lidar com tecnologia, que a gente não está habituada, e nem eles, isto é, crianças e adolescentes, são tão bons assim com tecnologia. Nem nós éramos incapazes de aprender a lidar com isso, e nem eles eram tão capazes, porque o uso da tecnologia como distração é muito diferente de utilizá-la como mecanismo de aprendizagem.
A inteligência artificial, que agora se anuncia cada vez mais galopante, ela traz novos desafios. A área de filosofia não é tão afetada por isso, porque a gente lida com reflexão. Algumas áreas do conhecimento, eu não posso mais, por exemplo, se eu sou um professor de literatura ou de filosofia, e você é meu aluno, passar para você como tarefa avaliativa, para ver se você lê um livro, me entregue no final de semana ou na segunda-feira, né, um resumo da obra Os Maias, do Eça de Queiroz. Ixi, vai fácil. 30 segundos. Mas é diferente eu dizer assim, que você deve representar uma cena que está na página 16. Isso ela não faz. Eu posso pedir para você me apresentar, né, uma síntese da obra Romeu e Julieta do Shakespeare. Outra coisa é pedir para você representar a cena, você e outro colega, em que Romeu e Julieta estão no balcão, né, conversando. Há coisas que a inteligência artificial faz e fará, e outras que não. Dependerá da nossa inteligência. Eu não posso dar modelos antigos para umas realidades que são agora novas. A escola passa por movimentos em que se imaginaria, no primeiro momento, que nós teríamos uma inundação tecnológica. E já se notou que algumas atividades, eu vou usar um termo da música, unplugged, elas são mais eficientes. Exemplo concreto, uma parte das redes, das sociedades no mundo que tem estruturas educacionais mais avançadas, com uma qualidade social mais reconhecida, elas deixaram de lado algumas ferramentas tecnológicas que elas são muito boas para alguns caminhos, mas elas não servem para a retenção de conhecimento. Dizendo de outro modo, a tela não é sempre um bom lugar para você fazer uma leitura, um estudo. Quando você, por exemplo, está numa aula, numa atividade que não é interessante, eu vou dizer um óbvio, ninguém deixa de se interessar por aquilo que interessa, certo? Faz sentido. Como é o subtítulo do livro meu com o Gilberto Dimenstein, que já faleceu, né, que é O que importa é saber o que importa. E o que é que importa? Se eu estou numa aula como professor, eu vou fazer 50 anos de magistério, né, meio século, é bastante tempo. Se eu estou numa aula que os alunos têm interesse, que está conectado à vida dele, pode passar o que for do lado de fora que ninguém vai nem olhar. Se eu estou numa atividade, eu não preciso de celular em sala de aula nem de computador distrativo. Se eu estou numa atividade que não tem a menor conexão com quem está ali, até um movimento da janela do lado de fora vai distrair. Você provavelmente, quando estava, digamos, no final, né, do ensino fundamental 2, o antigo ginásio, se a aula não te interessava, como você não podia sair, e como não havia outra coisa para você fazer a não ser ficar ali, você ficava desenhando na última página do teu caderno. Desenhava, viu, Cortella? Isso. Se a gente recolhesse a última folha do caderno de tanta gente, nós íamos avaliar, né, o tipo de conexão com o assunto. Te dou um exemplo concreto. Você lembrou no início, eu sou professor, sou palestrante. Eu faço palestras, entre aspas, artesanais, né, de fermentação natural. Ou seja, não tem nada de tecnologia, exceto o microfone. E as pessoas ficam 1h30, 1 hora prestando atenção, desde que eu me conecte nela. Não é a situação tecnológica em si que vai fazer com que eu tenha mais ou menos atenção, é o meu interesse. Certo? Não tem ainda, mas é uma decisão do conjunto da sociedade. Nós somos 2,5 milhões de pessoas no Brasil que somos docentes. Essas pessoas, de maneira geral, têm condições absolutamente precárias de atividade. Não é a responsabilidade nossa essa precariedade. Nossa tarefa é fazer o que há, né, de melhor com essas condições. Né? Nessa hora, evidentemente, que não há. Darcy Ribeiro, um dos nossos maiores educadores, aliás, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Constituição, entre aspas, da educação que está em vigor, é um projeto dele quando era senador. Ele morreu em fevereiro de 1997, era senador da República, deixou uma obra maravilhosa em várias áreas. Mas em julho de 1977, ele fez uma conferência de abertura da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que aquele ano foi na PUC São Paulo, e ele começou a fala dizendo: a crise da educação no Brasil não é uma crise, ela é um projeto. Frase famosíssima. Isso, aquela é um projeto. Nesta hora, o sentido qual é? Que é uma série de intenções e condições que propositadamente não favorecem uma elevação das condições também de trabalho da atividade docente. O mais surpreendente é que nós sejamos uma das 10 economias mais poderosas do planeta com o nível educacional escolar que nós temos. O milagre brasileiro, de fato,
nos anos 70 se falava do milagre brasileiro como a nossa economia que crescia dentro dos moldes chineses do século XXI. O milagre não era que a gente crescesse tanto, era a gente não ter deixado de crescer com uma condição de escolaridade e de formação nesse campo. Agora, por último nisso, a gente não pode restringir a educação à escola. A escola é uma das formas da educação. Nem é a mais contínua na vida das pessoas. Ela, no dia a dia, em número de horas de dedicação, o tempo na escola é menor do que em outras atividades que se tem. Por isso, nem informatofobia, que é aquele pânico do mundo tecnológico digital, e nem informatolatria, né, que é uma adoração dessa questão. Sempre haverá a possibilidade de alguém se desconectar se aquilo estiver fora do campo de interesse. Pergunta que qualquer pessoa faria e você pode nela pensar também como eu. Bom, então tem que ensinar o que os alunos querem apenas? Não, esse é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Eu não posso chegar e dizer assim, vocês vão ler para a próxima aula Amor de Perdição do Camilo Castelo Branco. Apenas. Eu tenho que seduzir antes. Eu tenho que começar uma conversa sobre o fato de você se apaixonar por alguém que você não deve, ou alguém que não presta atenção em você, e essa pessoa está com outra. Como é que é esse mundo? E se você é jovem? E as dores e sofrimentos dentro disso? É decente ou não? Alguém estando com outra pessoa, você ir atrás dela. Ou o que você faz? Recua ou luta até o fim para ter aquela pessoa contigo? E se ela não quer? O amor não correspondido é a dor mais forte que existe? Se eu crio uma ambiência, eu digo, olha, tem um livro que trata disso. Chama Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. E se eu contar para vocês como é que termina, como é que é essa perdição, como é que é o final da história. Você já imaginou eu trabalhar com eles no Machado de Assis, trabalhar a ideia forte, né, se Capitu traiu ou não, mas há uma responsabilidade nessa ideia que é nossa, da docência. Mesmo com as condições que não são favoráveis de maneira contínua, um professor ou uma professora tem sim a necessidade de fazer um esforço, não sozinho, mas tem de fazer para encantar. O conhecimento, ele tem de ser encantador. Eu não posso, numa discussão em filosofia, começar a fazer uma aula, por exemplo, sobre Heráclito e sobre a discussão entre os eleatas, entre aqueles dentro da filosofia que trabalham com a expressão sincrética do paroxismo ontológico, que é uma frase que serve só para eu mostrar a sabedoria, mas ela não significa para quem está do outro lado. Mas eu posso começar Heráclito fazendo uma questão. O que é que significa dizer, como afirmou Heráclito, que nenhuma pessoa toma banho 2 vezes no mesmo rio? Porque quando você volta, nem você é o mesmo, nem um rio é o mesmo. Uma parte do meu público nas redes sociais tem 12 anos de idade. Alguns dos pedidos mais fortes que eu recebo, e para mim é sempre afetivo, de uma foto, de pedir para fazer uma selfie, as pessoas têm 10, 12 anos de idade. Claro que não é o meu público mais expressivo, mas é um público que chega até mim, e aí eu pergunto, mas onde você me viu? Ué, eu te vi no TikTok. Eu tenho 2 milhões de seguidores no TikTok. Não precisou nem dançar em tela. Ainda não. Né? No entanto, do que eu falo? De algumas coisas que capturam. Não sou eu que faço isso sozinho, eu faço isso ancorado, né, em situações que são a formação. A mídia social, a ideia de tecnologia, ela pode servir. Quando eu estou encantado, tanto faz a idade da pessoa e o conteúdo, se aquilo gruda em mim, eu não largo. Diz assim, mas essa meninada, para não usar o termo molecada, que é mais ofensivo em alguns estados no Brasil, mas essa meninada, ou como a gente diz no sul, essa piazada, né, não está afim de nada, eles não têm esforço. Dependendo do que vai ser apresentado num estádio, num show, ele é capaz de ficar 10 horas na fila para comprar o ingresso, depois vai até o espetáculo, fica 8 horas esperando, na lama, esperando chover, sem comer direito, pagando uma nota por um cachorro quente, e enquanto estiver ali numa felicidade imensa. Não é só ter minha grande fixação hoje na música é a Billie Eilish. Billie Eilish? Claro, Claro, uma menina que nasceu em 18 de dezembro, não poderia esquecer essa data, né? Porque tem a ver, né, com parte da minha trajetória. Minha esposa também nasceu em 18 de dezembro. E eu gosto. Você diz assim, mas você conhece Taylor Swift ou conhece Billie Eilish? Claro, sou professor. Diz como? Não é que eu conheço porque os alunos falaram para mim. É que se eu não entender o que os emociona, se eu não entender por que ele curte Taylor Swift, por que ele fica horas
ou ela fica horas aguardando, né, para um espetáculo. Né? Eu não consigo ensinar Platão, Aristóteles, Heráclito. Eu tenho que saber o que mexe com a pessoa. Porque se eu entender o que mexe com ela, o que emociona um menino de 12, 15, 20 anos de idade? O que ele gosta? Qual filme ele assiste? Que tipo de música ele curte? Quando ele baixa no stream, ele baixa o quê? E por quê? Que tipo de letra faz alguém que faz com que ele fique grudado naquilo? No lugar de eu desprezar, por exemplo, o rap, dizer, isso é uma música secundária, ou funk, se eu sou uma pessoa que lida com pessoas e tem a tarefa também de ajudá-las a se formarem, eu preciso estudar o funk, como letra. Como a ideia, não, mas isso aí tem a ver só com pornografia ou com a ideia de uma geração sem rumo, não é isso. O que gruda um menino para ele dançar o funk que ele querer ou uma menina, é aquilo que eu tenho que entender para poder chegar com a minha área. Para isso eu tenho que ouvir. Eu não sou obrigado a gostar, mas eu tenho que entender. E se é a tecnologia que vai aproximar, então eu tenho que ter familiaridade com ela. Se é a inteligência artificial que vai chegar como aquela que vai abrir, né, uma nova rota, no lugar de sair correndo e dizer isso é coisa do diabo, talvez eu precise não fazer um pacto com o diabo, mas me aproximar disso e entender, porque ela pode não ser minha adversária. Em relação à inteligência artificial, digo sempre, eu não fico tranquila. Minha avó Rosária, minha avó italiana, que viveu no Brasil, né, boa parte da sua vida, dizia: tudo que você não souber desligar, não ligue. Para minha geração, isto é, para pessoas que têm minha idade, 70 anos, o filme definitivo sobre isso foi 2001, Uma Odisseia no Espaço. Né? Portanto, quando o Arthur Clarke escreveu o livro, depois o Stanley Kubrick fez o filme... Do HAL 9000, né? Isso, do HAL. É uma das coisas mais assustadoras na minha memória. A única coisa que me dá pesadelo são duas. O meu time, o Santos, ficar na área de rebaixamento e ser capaz de cair. A segunda é lembrar da voz do computador, dizendo logo cedo, assim que os astronautas chegavam: Good morning, Dave. Maravilhoso. Isso é genial, só que é assustador. Porque o problema é que hoje a gente diz que a tecnologia faz só o que a gente manda. A minha questão é que quando eles não obedecerem, mesmo que o Asimov, na obra sobre o robô, tenha colocado as 3 leis da robótica que entre elas impedem, né, que o robô faça mal a um humano, a gente não tem todo o controle. Por isso, boa parte dos livros deles é sobre essas leis sendo burladas, né? No campo da educação escolar, a tecnologia pode ser uma aliada em várias situações, quanto à agregação de material, a oferta de um arsenal de conhecimento, um inventário daquilo que eu preciso saber. Um chatbot, ele me ajuda imensamente a fazer algumas coisas. Ele agrega informação, mas eu preciso ter critério. Outro dia, Pedro, né, Cortella, que ele e eu temos um podcast também, e aí ele resolveu fazendo uma experiência, ele trouxe um computador para a gente conversar sobre inteligência artificial, e ele digitou, né, um prompt para o computador que era, para um chatbot, escreva uma palestra ao modo Cortella. Demorou 12 segundos para vir um texto que em tese era ao meu modo. Era ao meu modo, mas não era eu. Havia uma série de equívocos, mas havia um nível de acerto maior do que o número de equívocos. Como na sequência a gente aprendeu a melhorar a pergunta, ele foi ficando melhor no tipo de resposta. Até aí é uma ferramenta que você pode dizer divertida, serve para a gente checar, né, para ver até onde eu sei caminhar com essas coisas, mas economiza tempo. Esse é o lado bom. A tecnologia como ferramenta de apoio, há um lado negativo, que é ela substituir algumas habilidades da inteligência que vão me prejudicar por falta de uso. É como uma estrutura muscular. Eu tenho 70 anos e eu tenho que fazer uma coisa que eu não gosto, que é musculação 3 vezes por semana. Eu acho até, né, é uma negação de uma das leis de Newton, que lembra que a inércia, todo o corpo, em tese, se eu inverter, tende ao repouso, a menos que haja um movimento, né, em direção contrária. Mas eu tenho que fazer. O que é que isso significa? Que também acontece isso em relação a uma das nossas habilidades. Por exemplo, uma parte das escolas não ensina mais letra cursiva, porque hoje as crianças se habituaram ou de fazê-lo, né, com a chamada letra de forma, né, ou a letra capitular, ou ela vai lê-lo desse modo. No entanto,
Isso não significa que a gente vai perder a habilidade de escrever em letra cursiva? Bom, precisa ver se é relevante essa habilidade. A gente perdeu a habilidade de acender vela nos postes à noite na hora de dormir, né? O maior susto que eu tomei quando eu cheguei na cidade de São Paulo, em 1967, eu tinha 13 anos de idade, cheguei com a família para morar, foi entrar um dia num prédio em que o elevador não tinha ninguém para fazê-lo subir e descer. Pode parecer estranho para quem nos ouve que está agora, em 2023. Mas eu estava habituado que o movimento de um veículo como aquele era feito com alguém fazendo com que ele subisse e descesse. Ora, esse espanto é o mesmo espanto que meu avô Héctor teve a primeira vez que, indo a Londrina, cidade onde nasci, né, ele viu um aparelho de TV, ele nunca tinha visto, e viu ligado. E qual foi o passo dele? Ele foi se aproximando da TV porque havia ali uma dissintonia. As pessoas que apareciam na tela estavam pequenininhas, mas a voz era de alguém fora da TV. Né? Portanto, não batia figura e fundo. A voz era uma voz como essa que eu estou usando e a imagem não era. Ele chegou, passou a mão de leve na tela da TV, na imagem, para ver se ele sensibilidade tinha daquilo. Afastou-se, disse isso é coisa do demônio, disse em italiano. Ora, que coisa interessante quando a gente imagina que a tecnologia ela pode ser, de fato, uma ferramenta de liberdade coletiva, ou ela pode não sê-lo. A decisão está na nossa mão no momento. Se nós outorgarmos, né, esse tipo de poder ético, porque até o momento a diferença entre mim e a inteligência artificial é que eu tenho compromisso com a verdade. No momento. Eu tenho critérios éticos, se isso é certo ou errado. Como a noção de ética ela é uma noção, no momento, humana, evidentemente que uma inteligência artificial ou uma tecnologia não se decidirá por si. As bombas em Hiroshima e Nagasaki não saltaram dos aviões e disseram, vamos pegar essa turma. Claro que não. Né? Elas foram ali colocadas. Você diz, não, mas ela nunca será tecnologia independentemente do humano. Não temos tanta certeza dessas coisas. Até 2020 a gente nem imaginava que teria vivido os 3 anos que vieram na sequência. A nossa presciência ela é muito limitada. Por isso eu não tenho, em relação a essa tecnologia, nenhuma concepção de aderência triunfalista, mas também não tenho uma percepção catastrofista. Dependerá do rumo que a gente vai dar. Até o momento, para surpresa coletiva, nós estamos só brincando com isso. É um jogo. Ele fez. Uma das coisas que os chats querem é provar a si mesmos. Né, e ver, inclusive, se o que eles estão fazendo, né, se aquilo pode ser algo que dará mais poder ou não. A pessoa que melhor escreveu sobre isso foi o alemão Goethe. Ele fez um poema clássico chamado Aprendiz de Feiticeiro. Esse poema foi um dia transformado em desenho animado pelo Walt Disney no filme Fantasia. Quando o Mickey, a personagem ali, o feiticeiro, sai e diz que é para ele lavar e limpar o castelo. E ele pega a varinha do feiticeiro, do mago, e faz com que vassouras, baldes, funcione por si mesmos e inunda tudo. Goethe entendia alguma coisa dessa coisa. E a minha avó Rosária também. Tudo que não souber desligar, não ligue. Sou casado. Quanto tempo casado? Eu sou casado há 46 anos, mas não com a mesma pessoa. Tá. Né? Porque às vezes quando alguém fala, mas como? Falou, você já não se separou e casou novamente? Sim. Mas você perguntou há quanto tempo eu sou casado. Como alguém pergunta quantos anos você dá aula, eu não digo 5 numa escola, 12 na outra. Faz então sim, eu sou casado há 46 anos, né, e sou casado com Cláudia há 10. Não ao contrário. Né, eu sempre brinco, eu não fui casado uma única vez e nenhum dos meus filhos ou filha decidiu se separar um dia. Todos os 3 se casaram e continuam casados há bastante tempo. Aliás, os 3 fizeram uma coisa que chocou muito a minha geração, e eu até reuni cada um deles no seu momento para dizer, isso é um absurdo. Correu sangue na minha geração para a gente não fazer isso que eles fizeram, que era noivar. Né? Isto é, a minha geração cresceu nos anos 1960 e 70, recusando algumas formalidades. Eu fui fumante durante 30 anos, nenhum dos meus filhos aderiu ao consumo do tabaco. A minha geração, que era uma geração hippie, ela vivia a ideia de amor como o amor mais livre. Aliás, porque a possibilidade de você poder ter uma sexualidade sem gravidez, ela apareceu em 1966, né, pela primeira vez, de maneira direta, com a pílula anticoncepcional. E a liberdade de convivência, etc.
A geração mais nova, como a tua, entrou num processo de pânico a partir de 81 com HIV. A minha geração caminhou durante 20 anos com a ideia do seja livre, vá, ame ou desame, mas vá. A geração que cresceu assustada com HIV é que a sexualidade ou o sexo, mais diretamente, não era risco de gravidez, era de morte. Essa ideia ela evaneceu, ainda bem. Mas persiste ainda uma noção muito romântica. A geração atual, mais jovem, por incrível que pareça, ela é mais romântica do que a geração com mais idade, como a minha. Ou seja, as pessoas têm mais ritos em relação a isso. Gostam mais de ir a lugares e contemplar paisagens. Têm mais pactos em relação àquilo que adere, faz com que uma pessoa grude com a outra. São mais fiéis no tempo em relação à mesma pessoa. Quando você está ligada ou ligado a alguém, até você pode dizer, não tenho compromisso. A única coisa que eu acho estranho é que é uma geração que fala muito sobre sexo e faz pouco sexo. Né? Fala bastante. Entre aspas, fazendo aí um trocadilho tonto, mas que funciona, é mais sexo oral de falar sobre sexo do que de fato, por exemplo, praticá-lo. Mas eu não estava falando de sexo, estava falando de casamento. As coisas elas se mesclam. O número de divórcios, no meu entender, daquilo que eu vejo, ele é maior na geração que tem mais de 45 anos do que na geração que tem menos. Você diria, qual é a razão? Primeiro, a possibilidade de você ter algum test drive, né, que permite uma fixação, né, de valores partilhados maior. Segundo, porque se inicia esse modo, né, de convivência, que seria, digamos, marital, esposal, com quem for, mais tarde. Eu fui pai com 22 anos a primeira vez. Nossa. Depois eu fui de novo aos 24 e de novo aos 30. Né? Portanto, você imagine, né, aos 22 anos eu já tinha, né, alguém ali naquele movimento que poderia fazer com que um casamento fixasse ou desabasse a depender das condições. Aí volta a tua questão mais funda. Será que mudou a ideia de amor? Sim. Né? Será que as pessoas elas são mais afáveis aos processos de aproximação porque a tecnologia permite? O que eu temo é que se faça uma virtualização excessiva da convivência. Você sabe que o momento pandêmico trouxe muitas rupturas, porque aí é uma das leis da física. 2 corpos muito próximos produzem atrito. Né? Pessoas não estavam habituadas a tanta convivência. A ideia de você estar o tempo todo muito próximo de alguém, para quem conseguiu se afastar um pouco, né, e se retirar durante o momento pandêmico mais forte, foi um lidar. Eu tenho experiência de convivência. Ainda assim, durante parte de 2020 e 2021, como Cláudio e eu ficamos no home office muito tempo, nós tínhamos combinações entre nós. Por exemplo, alguns horários já programados por nós. A gente dizia, bom, das 10 às 12 a gente não procura, não fala. Cada um fica olhando suas coisas de maneira a gerar algo que é saudade. Agora, por último, o virtual, né, ele tem seus encantos e tem seus desencantos. Eu desafio sempre pessoas que têm uma adesão exclusiva à virtualidade, assim, a me explicar o gosto de uma laranja, certo? Ou, se você quiser, como é que você mostra para mim o que é uma coisa fofa? Ou você tem a experiência daquilo sensorial, ou não tem. É possível, né, que eu, por exemplo, tenha sexo virtual. Outro dia me perguntaram assim, o que o senhor acha de sexo virtual? Eu disse, qual não é? Certo? Eu falei, como assim? Mesmo quando você está numa situação física, somática, ainda assim, a tua mente, tua carga, tua história toda, ela está ali de modo virtual. Você não está numa relação só com aquela pessoa que você está. É um combo. Nem que isso não signifique uma multiplicidade de relações. Ora, nessa hora, a ideia de uma nova geração, essa geração que é a vossa, e eu vou dizer isso sem nenhum tipo de petulância, ela é muito mais conservadora nos costumes. Né? Quando alguém diz assim, não, porque a gente fazia isso, aquilo, eu falei, peraí, algum de vocês um dia, aos 18 anos, transou em cima da sala, né, na mesa do diretor na escola, ou alguém fez algum tipo de... Qual é o desafio? O número de pessoas que você fica numa noite? Beijei muito. Certo? É algo que
não é uma comparação, mas ela não é desse modo. Haja vista o quanto que pessoas mais jovens, elas têm como referência algumas pessoas mais idosas para alguma coisa. Um último exemplo meu. Eu uso barba sem tirá-la há 45 anos. Nunca eu tirei a barba nos 45 anos mais recentes. Eu estou na moda de novo. Eu não saí de onde eu estava. E eu sou alguém que gosta de ouvir música em disco de vinil. Estou na moda de novo. Aliás, é de um professor de matemática, chamado Charles Dodson, cujo apelido era Lewis Carroll. É dele essa ideia. Ele era um professor de lógica e matemática, e ele, além de escrever Alice no País das Maravilhas, fez outros textos. Um deles é exatamente aquele que mostra qual relógio é mais exato. Aquele que está quebrado ou aquele que está funcionando. O funcionando nunca dará a hora certa. O quebrado dará a hora certa, exatamente certa, 2 vezes ao dia. Se ele quebrou em 8 e 2, nas 2 vezes do dia que for 8 e 2, ele estará certo. O outro nunca. É uma questão de critério, mas que falta um pouco mais, né, de transgressão na nova geração, sem dúvida, porque a transgressão se transformou em alguns momentos em quebrar coisas, né? Não, é um pouco mais do que isso, né? Tem de ser. A minha geração tem uma admiração grande por pessoas que têm energia vital, né? Nós até esquecemos que uma parte do que nós temos em larga escala, especialmente tecnologia, se deu, sim, com meninos na garagem. Né? Não só com aquilo que é a música de Seattle, né, nas garagens lá, mas também no campo da tecnologia. Quando Pedro I proclamou a independência, ele tinha 22 anos. Ele morreu com 35. Quando Charles Darwin saiu a viajar no Beagle, um brig da Marinha Britânica, e chegou até a América do Sul, passou o Estreito de Magalhães e subiu em direção à costa chilena, ele tinha 20 anos. O comandante do brig Beagle, o almirante Fitzroy, mais tarde, tinha 25 anos. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa cautela com o etarismo. Porque hoje se fala muito do etarismo em relação a pessoas com mais idade como eu. Mas existe o etarismo que é o preconceito em relação a pessoas mais jovens. Você tem o movimento. Todo preconceito é ruim. Tanto faz a idade. Você citou, num determinado momento, o grande, né, o especial Abujamra, Antônio Abujamra. A frase dele, para mim, mais definitiva é: a vida é tua, estrague-a como quiser. Ambas as coisas, porque muitas vezes o sentido pode ser exatamente você atender a outra pessoa, e nem sempre é uma namorada. As dores e as delícias, elas vêm de vários lugares. Eu gosto daquilo que já foi em alguns momentos, mas não tenho nenhum tipo de sedução pela mera novidade. Por isso, algumas coisas do antes da internet, bom é, outras não. A estupidez humana, porque uma parte do trânsito resulta disso. Os franceses diziam, quando vieram a São Paulo examinar o nosso trânsito, que nós somos o único povo que eles conheceram que bate certo. O que é bate certo? Você está indo com o carro, você sabe que vai bater a pessoa que está chegando em você, mas como você está certo, você bate. Certo? Isso é sinal de estupidez. A santa ignorância, ela é mais ignorância do que santa. A alienação não é sinal de consciência. Uma pessoa que é feliz por nada saber, ela não é feliz, ela é alienada. Ah, o santo, sem dúvida. Aliás, eu chegaria no vestiário e diria: quem cante, seus males espante. Você sabe que alguns daqueles que estão hoje no circuito, alguns são só carecas, outros são carecas e barbudos, outros são só barbudos. E alguns, como é o meu caso, né, porque há mulheres também, né, dentro da atividade da filosofia, mas no meu caso tenho cabelo e barba ainda. E estaria no circuito, mas Aristóteles, que é sem dúvida o maior filósofo da história, ele não só era pequeno, como ele claudicava, ele tinha um problema numa perna e era gago, né? Como diz a antiga filosofia, não se encante só com a aparência e o aroma. Né? Se a gente recusasse as coisas pela aparência e o aroma, ninguém comeria repolho e a gente viveria só de rosas. As redes sociais, né? A gente tem bastante coisas nas várias redes e pode encontrar, tem lá o Cortella oficial, Cortella com 2 L's, e vai encontrar. E é bom, né? Eu gosto de encontrar as pessoas, especialmente porque quando elas convivem, elas ensinam. Né? Outra pessoa é sempre uma ocasião, né, de aprendizado e às vezes de exibição.